Bem-vindos! Eu sou a Sabrina, vocês podem me chamar de Sá. Eu sou influenciadora literária também, o meu perfil é Sá dos Livros. Sejam bem-vindos ao debate final de Os Três Coelhos, né, do Clube de Leitura da Flive. Tô muito animada por esse momento, pra gente confabular juntos aqui. E agradecer a presença da Júlia, autora de Os Três Coelhos. Já vou aproveitar esse momento também para pedir para a Júlia se apresentar e falar um pouquinho mais sobre as inspirações dela para escrever esse livro e curiosidades que você acha interessante compartilhar com a gente antes da gente começar a debater melhor. Claro, gente, eu sou de Curitiba. Eu escrevo desde sempre, assim, é a minha melhor forma de comunicação é escrever. Acho que, não sei se todos vocês sabem, mas eu sou redatora publicitária no meu trabalho CLT. Então, eu trabalho para o Boticário. Então, de dia eu escrevo sobre marcas de beleza e coisas de garotas, e à noite eu escrevo contos de horror. Eu amo essa divisão, acho que super dá certo para minha cabeça, assim. Eu tenho outros dois livros publicados, mas eles foram publicados de forma independente. Eu confesso que eu peco um pouco às vezes de falar sobre eles, porque eu escrevi numa época muito difícil, assim, da minha vida. Eles falam sobre depressão e dependência química, mas eles foram super bem recebidos, assim, de maneira geral. E também tem ali uma criatura no livro meio mística, meio cabulosa, porque eu acho que eu sempre tenho um pezinho pro horror desde sempre, assim. E as minhas inspirações, gente, eu sou muito viciada, não sei vocês, mas eu sou viciada em terror da A24. Tudo que engloba, assim, essa construção do horror sem depender de um jump scare ali, pra mim, é sempre fascinante, assim. Óbvio, rata de Stephen King total, eu tenho esse meu lado, não consigo deixar de dizer, e, enfim. Agatha Christie eu gosto muito, também me inspirou bastante, mas eu confesso para vocês até uma pequena declaração. O meu grande empurrão nacional para escrever e publicar um livro de terror foi o Pablo Zorzi, porque eu bati na portinha dele assim, escrevendo Os Três Coelhos, falei, ó, mandei o primeiro rascunho para ele tirou um tempo para avaliar, para me devolver e tudo mais. E Os Três Coelhos teve 5 versões, gente. A primeira que passou pelo Pablo Zorzi, eu já nem lembro mais o que era aquela construção, assim, até chegar no que é hoje. Então, eu tenho muito orgulho dessa história, assim, e dessa conexão que eu criei com ele, por ele ter aberto as portas, assim, óbvio que eu já li Rafael Montes e tudo mais, mas acho que o meu xodózinho atualmente é o Pablo Zorzi. Ele é muito querido. Que legal saber dessas curiosidades, né? Acho que a minha curiosidade favorita foi saber dessa sua vida dupla, né? De dia de um jeito, à noite de outro. Adorei. Então, antes da gente ir para a parte mais legal, que é eu fazer as perguntinhas para vocês e a gente debater, eu queria pedir para que vocês, quem quiser, né, falar um pouquinho do livro sem spoilers, como se vocês estivessem indicando o livro para alguém. Fala rapidamente, assim, coisa rápida, tipo, meu, você tá ali com uma amiga, fala, vou te indicar um livro super legal, fiquem à vontade para falar. Se eu fosse indicar para alguém, eu diria que é uma história intensa, indigesta e que você fica pensando nela muito tempo depois de virar a última página. Verdade. Eu diria que é uma história desconfortável em vários momentos, né? Então eu já ia preparar a pessoa ali, preparar o terreno para a pessoa já ir meio que sabendo o que esperar. Porque eu, quando comecei a ler, não sabia o que esperar. E no prólogo eu já fiquei assim, gente, o que é que tá acontecendo? E a sacanagem, porque coelho é uma coisa tão fofinha. Aí quando você vê o título Três Coelhos, você não pensa nunca que você vai acabar do jeito que você acaba. Exatamente. Olha, eu acho que se eu fosse falar para alguém, um resumo muito breve, sem dar nenhum spoiler, temos três amigas, temos uma situação muito difícil de uma delas, e você vai acompanhar a trajetória dessa amiga aqui, que vai ser nosso personagem central, por um turbilhão de situações, e que cada etapa que você descobre mais sobre essa personagem, o seu mundo ele vai se expandir. O Uhum. que você vai fazer com isso? Aí é só lento. Adorei. Se eu não conhecesse esse livro, eu ia ficar morrendo de vontade de ler. Falaria isso. Porque no final das contas é isso, né, gente? A gente É. tem ali essa amizade que, particularmente, eu acho incrível que a gente já começa com ela, né? Veio dessa necessidade dali do pessoal tá buscando uma moradia para poder, cada uma ali com a sua profissão, conseguir estar naquele lugar e estudar, e se torna uma coisa para além disso, né? Um suporte, né? Uma família, que nem tem ali bem no início.
Eu queria fazer um comentário antes da gente seguir sobre a questão das meninas, já aproveitando o gancho, que eu acho muito legal que eu consegui representá-las da forma que vocês enxergam agora e veem essa amizade, porque eu recebi uma mensagem muito fofa de um leitor que falou que ele gostaria que tivesse um livro só das três, só da amizade delas, sem necessariamente ter os coelhos, fita e tudo que acontece, porque é uma coisa muito gostosa e genuína de a gente acompanhar, assim, as três sendo um suporte uma da outra, assim. E até no próprio grupo, quando a gente estava tendo debates, teve uma leitora que comentou, né, não sei se vocês lembram, que é difícil a gente achar umas amigas que, mesmo sabendo que você está passando por uma situação pavorosa, consegue acompanhar ali e estar perto o tempo todo. E eu tenho a alegria de dizer que elas foram inspiradas em amigas minhas. A Lela, por exemplo, é a minha melhor amiga que trabalha comigo e ela ama falar isso para as pessoas. Então a gente vai, às vezes, comer uma pizza, ela fala: sabia que eu sou uma das personagens principais do livro dela? É muito fofo, assim, porque realmente a gente percebe que às vezes a família não é necessariamente de sangue que vai estar ali para passar com você por momentos tão difíceis. E a Clara fez a família dela do jeito que dava, no caminho que ela conseguiu traçar, assim, e teve muita sorte de encontrar as meninas, né? Porque elas são perfeitas. Eu amo as duas. Elas foram realmente muito importantes para Clara, né? A partir do momento que elas entenderam o que estava acontecendo ali, elas deram muito suporte para ela, né? Foi muito legal. Eu pensaria assim, amiga, olha esse livro. Imagina se a Agatha Christie, a Frida e o Stephen King tivessem uma boa conversa. Esse é o livro. Adorei, ia me deixar com vontade de ler também. Eu tenho uma galerinha que também lê e assiste filmes de terror, e é aqueles que estão, como é que fala, cansados, né? Ah, não lança mais, horror, suspense daqueles que se quer pesadão, não lança mais. E falar, você vai chegar assim, tome, lê só o prólogo, e eu te desafio a ler só o prólogo e não continuar. Aham. Só falaria isso. Eu te desafio também, se você estiver assistindo agora, eu te desafio. Exatamente. Se você ler o prólogo de Os Três Coelhos e não tiver 1% de vontade de continuar a leitura, não podemos ser amigos. Então, agora eu separei algumas perguntas pra gente deixar o negócio mais interessante aqui. A primeira, que eu acho que foi muito legal quando o pessoal começou a contar lá no grupo do WhatsApp, as sensações que tiveram durante a leitura, né? Então, eu quero saber de vocês. O que vocês sentiram durante a leitura? Eu, por exemplo, logo no começo do livro, eu sentia que eu tava em perigo. Parecia que eu tava junto com a Clara vivendo as coisas, sabe? Então, eu ficava com aquele frio na barriga, assim, aquela sensação de ficar olhando por cima do ombro, sabe? Então, eu me sentia super ansiosa e aflita, assim. Meu Deus, parecia que a qualquer momento ia acontecer uma catástrofe, assim. E eu queria saber de vocês, se vocês também tiveram essas sensações, ou se vocês tiveram outros sentimentos diferentes também. Gente, quando eu comecei a ler o livro, eu pensei que eu tava assistindo aqueles episódios do Linha Direta. Porque contando, assim, sabe, os casos, assim, bem perto da gente, bem de forma íntima, eu fiquei com muito medo. Eu ia lendo assim, meu Deus, e se aconteceu aqui? Era esse sentimento, sabe? Eu acho que a sensação que a gente tem, acho que isso pode ser talvez unânime, se a gente para pra pensar, é que em todo momento a gente se coloca no lugar da Clara. Então, a gente vai viver a angústia de não saber o que é que vai acontecer no minuto seguinte. Aquela sensação de você ser perseguida, a sensação de você não ter certeza se aquilo que você tá vendo realmente tá acontecendo ou não, sabe? Essa situação em que ela tá o tempo inteiro sendo colocada à prova, eu acho que é um sentimento que a gente, enquanto leitor, quando começa, principalmente no começo do livro, mas ao longo dele, você vai entrando na cabeça dessa personagem e, pelo menos pra mim, eu me perguntava o que eu faria se eu estivesse no lugar dela e como eu, se fosse Giovanna, agiria, né, se fosse a minha pessoa e não a personagem Clara. Ficava essa dualidade na minha cabeça. Será que se eu tivesse passado por uma situação como ela passou e tivesse recebido o que ela recebeu, o que eu teria feito de diferente ou o que eu teria feito de igual ali ao longo da trajetória do livro, né? Será que envolveria as mesmas pessoas ou não? Então, a sensação que me deu é essa comparação, de certa forma, de entender como a personagem ela tá vivendo essa situação e me perguntar, será que eu viveria a mesma coisa? Será que eu viveria da mesma maneira, né? A mesma coisa sim, né? Mas da mesma maneira? Será que eu teria as mesmas sensações que ela teve?
Então, assim que eu lidei com a história de um modo geral. A minha visão é um pouquinho diferente de vocês. Eu não me senti no lugar da Clara em momento nenhum. Eu me senti no lugar da mãe dela. Acho que, como mãe, o tempo inteiro que eu pensava era, putz, não gosto nem de falar, mas eu pensava isso. E se? Como que isso aconteceu? O tempo inteiro eu queria saber como é que foi a morte da mãe. Como é que foi que a mãe levou esse crápula para dentro de casa? Como foi que a coisa aconteceu? Como foi que ela não percebeu? Como foi que ela não viu? Como foi que não tinha nenhum sinal? O tempo inteiro era um turbilhão de repulsa, de ódio mesmo, assim, que eu sentia, me imaginando o tempo inteiro vivendo ali no lugar daquela mãe e do que motivou ela a não perceber algo, poxa, tão Sim. triste, tão cruel acontecendo ali Uhum. dentro da casa dela, praticamente. Uhum. Então, foi acho que o livro mais incômodo e perturbador que eu li toda a minha vida, pela situação e pela identificação e por trazer isso um pouquinho para a realidade, que eu acho que, como mãe de menina, é assustador. Nossa, gente, da percepção, quando eu olhar pelo lado da Clara, um misto de desespero e desesperança, porque, cara, tipo, ela aguentou muita porrada seguida uma atrás da outra, sabe? Cada capítulo que a gente pensava que tinha um respiro, já vinha uma baita rasteira nela e, tipo assim, na moral, eu acho que eu não teria taco, não. Ela se via como uma personagem que era fraca, mas não, mano, ela era bem forte. Ela era bem forte pra ter aguentado tanto tempo, assim, e ter lidado com essa situação. Pelo lado dos personagens masculinos, nojo. As descrições, aquilo ali realmente fez me dar um nó no estômago, eu ter que parar um pouquinho pra respirar, tomar uma água, porque, nossa, e é, como a Juliane falou, infelizmente, é o que a gente vê, né, na realidade. Em casos ali que até estudam sobre essas questões, no True Crime, a gente vê que, infelizmente, o agressor tá dentro das casas. Não é uma pessoa estranha, não é uma pessoa que tá fora, que é distante, né, que tá perto, né? Isso é assustador, assustador. E eu acredito que, no final das contas, por ser tão próximo da realidade, que causa essa sensação na gente. Porque se fosse uma coisa um pouco mais distante, a gente veria a história, estaria ali tranquilo, falaria, ok, uma história muito legal, nunca vai acontecer com a gente, tá certo, vambora. Aprendemos mais alguma coisa e vamos lá. Mas como é uma coisa que a gente sabe que acontece, e acontece muito, principalmente aqui no Brasil, né? A gente sabe as estatísticas que são horríveis em relação a abuso infantil, né, e toda e qualquer questão relacionada à manipulação com a criança, né, em si, e a gente para pensar e fala, pode ser o nosso vizinho, a nossa vizinha aqui daqui de casa, do prédio, do que quer que seja onde você mora, existe a possibilidade de a família do seu lado estar passando por uma situação exatamente parecida ou muito próxima dessa que a gente tem aqui no livro, e é por isso que choca tanto, que nem a Juliane falou, né, se você se coloca ali como mãe, eu não sou mãe, mas imagina uma mãe, como provavelmente você é, né, Ju? Olha ali em si e fala, e aí? Será que as pessoas que eu tô colocando na minha vida não podem estar fazendo exatamente isso? Será que meus filhos estão seguros? Uhum. E é por isso que choca tanto, porque é uma coisa real. É realmente muito chocante pelos detalhes, né? Dá um desconforto muito grande na gente. Mas, particularmente, eu acho que é importante ter um livro assim, de verdade, porque é um alerta, né? Eu vejo muito mais do que um livro como, ai, me causou um desconforto, mas um livro como necessário. Olha, pessoa que eu acho que pode estar vivendo isso, dá uma lida nesse livro aqui. Você está vivendo uma situação parecida? Se sim, temos uma red flag desse tamanho em que, por favor, vamos te tirar agora desse lugar, dessa situação. Sim. Para mim, a sensação da leitura toda, assim, a palavra que me pegou no livro, né, ela ficava chamando os remédios de pancadas, das pancadas. E para mim, essa foi a palavra que definiu a leitura para mim, né? Parecia tudo que vinha, assim, de novo, era uma pancada. Eu fiz, nossa, parece que a gente está levando soco no estômago o tempo todo, assim, porque a gente vê, nossa, mais isso, nossa, e agora? Primeiro de tudo, sobre isso que vocês falaram, não sei se vocês já viram os comentários sobre a autora de Conto da Aia, sobre como ela fala que nada do que ela fez e criou foi baseado em vozes da cabeça dela, e sim sobre situações reais que a gente viveu em algum momento como mulheres na sociedade, ou que são bem plausíveis de a gente viver em algum momento. E os Três Coelhos, assim, se você tira os coelhos, se você tira as fitas, se você tira todo o universo ali que é ficcional, você tem uma história real, muito visceral e infelizmente que se repete bastante. E até a gente entra em duas questões, assim. A primeira delas é que eu
confesso que eu nunca tinha pensado, antes de publicar esse livro, que eu receberia o tipo de mensagem que eu recebo agora, por exemplo, que eu recebi a mensagem de uma leitora que ela sentiu que o final, sem dar spoiler, né, foi uma libertação para ela, porque ela foi uma pessoa que sofreu violência quando criança, e para ela aquele final falou por uma situação que ela não conseguiu resolver na infância, enfim. E Os Três Coelhos, um livro ficcional, foi motivo de terapia para uma pessoa que sofreu quando era pequena e tudo mais, e viu ali na personagem uma força que ela não teve. E isso foi muito significante, assim, porque quando a gente senta para escrever, sempre tem um propósito por trás. A gente não vai escrever só porque acha a história bonita. Ela tem um contexto muito maior. Achar a história bonita e legal é a ponta do iceberg, assim. E até para contextualizar vocês de uma coisa curiosa, Os Três Coelhos, na verdade, ele começou em 2018, quando não é escrita, né? E essa é uma história exclusiva para nicho literário. Uau! Eu tinha um namorado na época, em 2018, e eu sempre fui muito curiosa, assim, com coisas até obsessivas de querer saber tudo sobre o universo criminal. Então, eu sou muito rata de true crime, de querer ver documentário, nananana. E eu tive a brilhante ideia de chegar para esse meu namorado e falar para ele assim: e se a gente entrasse na Deep Web? Uma quarta-feira qualquer. E ele, tadinho, não soube me dizer não, falou, vamos, e baixou o Onion lá, sei lá o que o que você baixa para entrar na Deep Web, e entramos, passamos por todos os corredores mais bizarros possíveis do que a gente já sabe que tem na Deep Web, até que chegou num caminho meio estranho, envolvendo menor de idade, e aquilo me marcou, e eu fiquei desesperada, eu fiquei muito mal, porque eu nunca tinha visto, nunca tinha me deparado com nada desse universo, do tipo assim, até então, você entrar em contato com a Deep Web, e até com coisas de true crime e tal, pelo menos para mim, me dá uma sensação de impotência muito grande, porque não tem nada que você possa fazer para salvar aquela pessoa, a não ser você falar sobre e contar as histórias e tá aí protegendo as pessoas que você conhece com base na informação e tudo mais. E aquilo ficou dentro da minha cabeça desde 2018, saber que existem pessoas sofrendo na própria casa, com os próprios parentes e tudo mais, e eu não sabia como construir em cima disso, tanto que quando eu falo que eu cheguei, bati na porta do Pablo Zorzi com um medo, um pavor e um sonho, foi realmente o que eu fiz. Eu joguei num documento assim. Foi isso que eu vi. Eu quero construir uma história assim, mas eu quero que ela seja um alerta. Eu quero que todos os personagens masculinos sejam desprezíveis, que eles sejam uma red flag, porque eu quero que o leitor, quando ele comece a achar que ele pode confiar num homem que eu criei, ele vai perceber que não, porque eu quero que eles sejam todos sinônimo de repulsa, assim, justamente para demonstrar que você não está seguro, nem dentro, segura, no caso das mulheres, né, 100%, nem dentro da sua própria casa. Então, o objetivo da construção desses homens, assim, do livro, foi justamente essa, assim, de causar esse desconforto de não tem para onde correr, porque onde tem um cara novo na história da Clara, ele com certeza vai ser pavoroso, assim. É muito legal ouvir as sensações e as opiniões de outras pessoas que leram o mesmo livro. Eu sinto que eu nunca tenho opiniões suficientes sobre certa leitura, então é muito legal ouvir opiniões diferentes, assim, que nem as meninas com a visão de mãe, né? Eu, que não sou mãe, nem tinha passado pela minha cabeça ver por esse lado, então é muito legal trocar essas ideias. Eu vou passar para a próxima pergunta, que é a seguinte, eu acho que vai ser muito boa essa. Qual foi, eu inclusive juntei duas perguntas que eu achei que estavam um pouco parecidas. Qual foi o personagem ou a cena que te deixou mais desconfortável? Eu sei que a gente poderia falar o livro todo, quem sabe? Mas, pra mim, o prólogo foi, assim, a pancada inicial e depois dali foi uma atrás da outra. Mas o prólogo ali, logo que ela vê a fita, né, tem o primeiro contato com a fita e tem aquela cena lá da máscara e tudo mais, eu falei, gente, estou em choque. E basicamente foi isso. E de personagem que me deixou mais desconfortável, todos os personagens masculinos, praticamente, mas o policial, gente, ele me deixou, assim, muito bravo. Porque, primeiro eu achei que ele tava ali pra ajudar, e do nada a gente viu que ele só tava usando a Clara, né, pra... Isso, Elias, eu não lembrava o nome dele. E faz tempo que eu terminei o livro, gente, então tem algumas coisas que não estão tão frescas na minha mente. Mas, assim, a partir do momento que eu percebi que ele tava só usando ela, falei, gente, que ódio desse homem.
E vocês? Qual foi o personagem ou a cena que deixou vocês mais desconfortável? Pra mim foi a fita 2. Eu acho que a revelação da fita 2 superou o prólogo e superou todo o resto. Foi bem intenso ali. Dos homens, eu acho que só o namorado da Lela, né? Que a gente não sente nada assim de desconfortável em relação a ele. O resto não tem jeito. Mas os personagens que me deixaram bem desconfortável foram o Ângelo e o Elias. Para mim foi o prólogo também, né? Porque, assim, apesar da fita 2 também ser bem impactante, eu acho que a gente viu o pós, né? Na fita 2, as crianças já mortas, Sim. já empalhadas. Agora, a primeira cena, além de ser a primeira, né? De você já começar meio não estando preparada ainda para isso, aí eu acho que nada pior na minha cabeça, assim, do que imaginar uma criança de 6 anos sendo violentada, assim, para mim isso é muito forte. Eu só ia falar que o Ângelo foi motivo de terapia também. Gente, eu fiquei pensando, nossa, eu mandei pessoas para terapia. Acho que num ponto isso é bom, né? Porque fazer terapia é interessante, todo mundo tem que fazer terapia. Mas o Ângelo, gente, se eu contasse para vocês que eu não tinha a pretensão de construir aquele envolvimento dele ali tão significativo quando eu estava escrevendo, mas daí eu pensei, gente, a gente tem aqui uma personagem extremamente fragilizada, por mais que a Clara seja muito forte, ela é extremamente fragilizada e ela tem uma visão muito deturpada de família, né? Porque o que ela teve ali foi a tia Beth, que também faleceu, enfim. Isso logo cedo a gente descobre, não é muito spoiler assim, mas ela tem uma dificuldade muito grande de enxergar aonde ela se ancora. Então, quando a gente tem a apresentação ali e dando a minha opinião, ai, gente, eu não sou a autora que vai falar que não tem favoritismo. Eu gostava do Ângelo até ele começar a ser uma pessoa desprezível também. Então, a construção dele, para mim, mexeu comigo mesma, com a minha própria cabeça. Eu também falei do Ângelo para minha terapeuta. Eu falei, eu não sei o que sentir sobre esse cara dela, mas é você que tá criando ele, né? Pois é. Aí fica difícil. Fui eu que criei, fui eu que inventei. E ele é pavoroso. Só que o meu personagem favorito, eu vou deixar vocês ficarem com raiva de mim, mas o meu personagem favorito é o Elias. Eu gosto bastante dele. Eu acho ele muito caricato. Ele foi inspirado, inclusive, em um delegado muito famoso aqui de Curitiba. Eu não vou citar nomes, mas a minha mãe Eu sei falou uma quem é. vez. Você sabe? Eu sei, eu morei em Curitiba, então fui muito. Eu estava muito ambientada, assim, enquanto li o Sim, livro. perfeito, então. Mas é que eu fui apresentada a esse cara quando eu era muito novinha, assim, que eu já gostava muito de terror e tudo mais. E minha mãe, nossa, eu acho que você vai achar engraçado tal figura. Pá! E me mostrou esse cara. Deu, meu Deus, um dia eu quero escrever um livro que ele vai estar, porque ele é muito caricato, ele é muito esquisito, assim, performático. E aí eu queria colocar ele num livro e eu gosto muito dele, apesar dele ser pavoroso. Eu acho que pra mim a cena acho que mais chocante, eu não diria nem que é chocante, eu acho que a sensação da gente não ter toda a cena demonstrada é a da primeira, do prólogo, sabe? Eu acho que não é nem o início, é você saber que dali teve uma coisa pior, sabe? Sim. Porque lendo, se você parasse e ignorasse que aquilo ali tem uma continuação, não ok, mas assim, é tipo, ok, passável, né? Mas se você para por um segundo pra pensar que aquilo foi o início de uma fita e uma fita que vai mostrar muita coisa ali, que obviamente ela não vai dizer pra nós. Então, ali se torna uma cena difícil de você olhar e falar assim, tem muita coisa aqui por trás. Mas eu acho que, assim, em relação ao personagem que eu não gosto, eu concordo com a questão dos homens dessa história, né? E aí é muito interessante de você ter falado que o Elias, ele é inspirado em uma figura de verdade, né? E sim, eu queria saber dos outros, de todos esses homens que passam pela sua história, se eles têm inspirações ou não de pessoas que você conhece, ou como o próprio Elias, né? Que são figuras ali da cidade. Eu fiquei me perguntando, será que ela juntou um compilado de pessoas e aí criou os personagens para cada um ter ali a sua função de alguma forma dar uma rasteira, né, em si na nossa leitura, enquanto a gente caminha pelo texto, ou não? Foi tipo, deixa eu pensar, uma pessoa completamente desprezível aqui, tem que ter isso, pum, Ângelo, entendeu?
Quando eu falei, eu acabei esquecendo de comentar o personagem, falei só da cena, né? Mas eu achei engraçado acompanhar no grupo todo o debate sobre o Ângelo, né? Os comentários, porque eu não me incomodei com o Ângelo. Na verdade, eu até simpatizei com ele. Eu também não me incomodei tanto com ele. Eu ficava assim, gente, será que é pra gostar desse cara ou será que é pra odiar? Eu ficava assim, dividida em vários momentos. Até porque pra mim a ideia, assim, de um pai solteiro, um pai amoroso, que não tava criando a menina direito, ok, mas não é fácil criar alguém sozinho, né? Então, assim, eu simpatizei com ele. Eu não gostei da ideia do relacionamento entre os dois. A ideia do relacionamento me parecia muito complicado, né? Ela via ele ao mesmo tempo como um interesse romântico e como uma figura paterna, né? Mas dele em si, eu não tinha tido problema com a figura dele, a não ser pelo fato dele corresponder, né? Esse interesse amoroso. Eu acho que o Elias certamente foi quem me deixou mais indignada ao longo da história. Assim, que ele fazia as coisas, eu ficava, cara, que bicho otário, né? Tipo, como assim? Mas eu também entendo o que você disse, Júlia, assim, como personagem, se a gente pensar assim, construção de personagem, o personagem, ele é ótimo. Inclusive, ótimo para deixar a gente indignada, né? Agora, mesmo assim, nessa perspectiva, mais pro final da história, eu também simpatizei um pouco mais com ele. Para mim, ele continua sendo um otário, mas ele foi demonstrando uma preocupação com a Clara, de querer que ela reagisse, até no final, né? De deixar que ela faça vingança, que eu não gosto muito da ideia desse negócio vingativo e violento e tal. No final das contas, pareceu que ele tinha uma preocupação com ela, né? Do ponto de vista dele, como ele achava que ia resolver a situação dela. Então, no início, ele dava muita raiva, né? Eu achava ele muito otário. E no final, por mais que ele ainda me deixasse indignada, pelo menos eu senti que a intenção dele com a Clara era boa. Agora, como personagem, né? Avaliar como personagem, eu acho que ele é perfeito. Eu tenho uma questão assim com relação à construção dos homens, até respondendo ali sobre em quem eles são inspirados, né? Eu vejo muito o meu editor na Flávia, é o Vilto Reis, e quando eu apresentei os 3 coelhos para ele, ele falou para eu colocar na bio, isso me marcou muito, do meu Instagram, Poder Feminino. E isso é o que me motiva a escrever atualmente, porque eu carrego uma raiva e uma revolta pela relação dos homens com as mulheres de maneira geral, que me extrapola, assim, e é óbvio que eu não vou cometer nenhum crime. Então, a forma que eu escolhi de falar, não só por mim, como pelas mulheres que estão à minha volta, é escrevendo até Eu e Meu Monstro, por exemplo, que é o meu primeiro livro, que é um livro muito pessoal, assim, eu fiz um grandíssimo exposed, assim, de tudo que eu já passei. Só que eu não faria isso de novo. E para não passar por isso de novo, a forma que eu encontrei foi de pegar todos esses homens que eu vejo fazendo algo com alguma amiga minha ou com alguém que fosse, sei lá, eu vi um true crime e eu fiquei indignada. Então, eles são frutos realmente de revoltas muito grandes, principalmente por esse oportunismo, assim. E aí eu vou até pular um pouco para falar de um personagem que ele é polêmico, que é o Seu Carlos, e ele divide opiniões também. O Seu Carlos, eu queria que ele fosse esse senhorzinho fofo ali, que tá no dia a dia da Clara, mas que ele também tem suas controvérsias e tal. Só que por ele ser essa grande incógnita, eu queria que ele simplesmente sumisse. Eu não queria, e até isso já foi um debate que eu tive com outras leitoras, por exemplo, de o Seu Carlos, ele precisa de não um spin-off, mas um conto para ele, porque o fim dele, ele tem muitas camadas, e eu queria que representar a falta que ele fez para Clara, porque como também, mais uma vez, ela fragilizada, não tinha muita noção de família e tal, a gente tem a cena dela sendo internada, passando por todos os problemas, a primeira coisa que ela vai se importar e perguntar é sobre o Seu Carlos. Tipo, querida, você está passando pela pior fase da sua vida e você está preocupada com aquele senhor, sabe? Não sei, e ninguém, vocês percebem ali que ninguém mais se importou em perguntar, em cavocar essa história onde ele foi parar. Então, tem as meninas ali falando qualquer coisa, ai, sumiu, ai, foi pra Foz do Iguaçu, ai, sei lá, para ver se a vida da Clara ia para frente sem essa necessidade de uma figura masculina, assim. Eu sinto que esse grande debate sobre a importância
importância social dos Três Coelhos merece um conto, realmente. Não pretendo, talvez isso fosse uma pergunta e eu estou antecipando, mas eu não pretendo dar continuidade aos Três Coelhos, tipo, Três Coelhos 2, 4 coelhos, 5 coelhos. Mas eu queria que tivesse um conto sobre o seu Carlos, porque o não fim dele foi proposital justamente para explorar o quão catastrófico é a vida de uma mulher que tem essa visão deturpada dos homens, assim. E eu não digo só de daddy issues, tá? Mas se vocês forem parar para pensar, uma coisa que eu tive uma discussão esses dias também, Os Três Coelhos é um livro puramente sobre daddy issues. A gente tem ali uma disfunção paterna gigantesca e aí isso vai cascateando em tudo que acontece depois. E eu não estou falando só dos daddy issues da Clara, eu tô falando dos daddy issues da Lívia também, a mãe dela, porque eu jamais julgaria uma mãe pelas atitudes que ela toma ali, criando a filha, e, enfim. Mas eu percebi o peso da cena, por exemplo, de quando a Lívia morre, quando a minha mãe leu o meu livro, foi o único momento que ela chorou e ela chegou para mim e ela falou, não acredito, na intensidade dessa cena me deixa muito mal ali, o momento que a Clara pega o telefone e começa a explicar para a polícia o que está acontecendo, assim, é uma coisa que você percebe a vulnerabilidade das duas, tanto da mãe quanto da filha, assim, e é difícil a gente perceber que as nossas escolhas na vida dependem muitas vezes de se afastar de muitas figuras masculinas, porque são elas que tiram a gente do eixo, que trazem a gente de volta para um trauma e muitas vezes aproximam pessoas ao nosso redor também de situações ruins, simplesmente porque a gente convive com um cara horrível, assim. Não, justamente o gancho o seu Carlos foi ali a minha decepção, além de Ângelo, claro, mas tipo assim, Ângelo já tava com o pé atrás justamente pelo que vocês falaram, né? Eu gostava dele como pai, mas eu também fiquei meio assim, ai meu Deus, vai por esse caminho não, querido, olha a sua idade, cara. Mas tipo, basicamente, o seu Carlos, eu me senti assim, como se fosse a Clara, ouvindo os conselhos dele, sabe? E tipo, de repente ele vai e se mostra o que ele é, e ele me lembrava muito o meu tio, que também tinha problemas com álcool, e depois quando eu cresci, ele era o tio mais legal, e quando eu cresci eu percebi que ele era um seu Carlos na vida real, sabe? Então, tipo, foi uma decepção, assim, tão grande, assim, inspirada em fatos. Mas não a cena mais chocante, porque eu compartilho da Juliana a questão da fita número 2, porque a fita número 1 já me pegou muito. Eu li sobre a fita número 2, eu viajei muito na questão de cada criança ali, sabe? Muito, assim. Só que o que me fez gritar 7 horas da manhã aqui em casa, foi quando eu li sobre a cena de quando elas abriram a caixa vermelha. Porque até então eu achava que Ângelo era um cara legal. Sim. Aquilo ali me pegou que eu, meu Deus! Gritei assim, talvez eu tenha acordado alguns vizinhos, mas tudo bem. Essa cena da caixa, realmente eu não esperava, gente. Foi um choque. E eu li de madrugada, Bruno, então aqui foi pior, sabe? Acordei filha, acordei todo mundo, e eu achava que era mentira o tempo todo. Eu falava, não pode, isso é de cera, não pode. Porque, assim, eu nunca detestei o Ângelo. O personagem em si, pra mim, beleza, eu até entendo esse lance de se interessar por ela, ao mesmo tempo não concretizar, porque, teoricamente, ele também tinha tido um trauma, ele também era disfuncional. Só que o meu problema é que eu não acreditava em nada disso. Pra mim, ele tava ali ele era culpado, ele fazia parte dessa seita maluca aí, sabe? Então, o que me pegava com ele era isso. E aí, na hora que abriu a caixa vermelha, eu ficava o tempo todo, não é verdade, não é, ele fez alguma coisa ali de cera e tal, e não é. Ah, não, gente, essa eu até coloquei no grupo, né? Porque eu acho que a gente parou um capítulo antes, na semana anterior, e eu até mandei o áudio e eu disse, não, eu tô esperando esse cara aparecer empalhado. E fico lendo do lado do meu marido, e eu tinha comentado com ele. Quando chegou a caixa, eu disse pro meu marido, é o cara empalhado. Isso ele fica sabendo todo o livro, porque eu não consigo ler calado, eu fico falando, né? E na hora que eu li, eu disse, falei, era o cara empalhado. Então, assim, essa aí não me pegou toda. Eu acho que foi a única coisa, na verdade, que eu previ no livro. Porque aí eu vou dizer, Julia, acho que eu fui meio burra, né? Porque você falou, é todo sobre dead issues. Sim, né? Você dizer, concordo, né? Dá para ver muito claramente que você quis evidenciar essa questão. E mesmo assim, em nenhum momento eu me perguntei cadê o pai da Clara. Quando ele apareceu, me pegou total de surpresa. Foi proposital.
Eu construí a história para ninguém se perguntar sobre o pai da Clara, porque eu realmente queria fazer esse cenário do Daddy Issues, assim, e o desconforto ser uma coisa. Porque eu acho que é uma coisa que você começa a analisar depois de ficar um tempo digerindo o livro, igual vocês falaram, que ficaram pensando sobre ele e tal, que essas relações que a Clara busca são sempre paternais. Ela quer uma figura paterna de cuidado, então com absolutamente todos os homens foi assim. Todos os homens com quem ela se relacionou era uma busca por tampar aquele buraco ali, aquele vazio que ela sentia paternal. Então, e é uma coisa que eu li, inclusive, uma matéria, eu vou tentar achar e mando para o Bruno ali, para ele mandar para vocês, enfim, mando para vocês no grupo, que muitas vezes o Daddy Issues é hereditário, os Daddy Issues são hereditários, porque uma mãe que já tem um filho e ela veio de um cenário catastrófico com um pai, a gente vê a repetição de padrões muito forte na hora de escolher o marido dela, que vai ter a criança, enfim. Então, esse efeito cascata também é um reflexo da realidade, assim. Eu acho complexo também o tema para as mães, até pelo que a Ju falou ali, porque é muito difícil você culpar uma mãe também, uma mulher fragilizada, por escolher uma péssima pessoa para se relacionar, porque muitas vezes ela não percebe que é uma pessoa tão horrível assim. Eu acho diferente quando você é uma pessoa fragilizada, se relaciona com alguém e seu filho vem e relata para você que sofre algum tipo de abuso, porque a Lívia tem um rompante ali, ela não se questiona, ai, será que eu vou ficar? Não, ela vai direto pro confronto ali, porque para ela jamais isso seria aceitável. Outra coisa, a gente vê essa situação de diversos ângulos ali, que é tipo, na realidade, né, que é a pessoa ouvir do próprio filho que sofre abuso e continuar com a pessoa, continuar no relacionamento. Eu acho isso extremamente complicado e é uma questão, por exemplo, que eu não conseguiria abordar numa escrita minha de a mãe saber que a criança sofre abuso e mesmo assim continuar. Isso nem eu que escrevi Os Três Coelhos teria estômago para contar uma história dessa, assim. Mas eu acho que o legal de quando a literatura mostra esses caras, e que é mais legal para a gente pensar do que simplesmente a gente ver uma notícia no jornal, por exemplo, é exatamente que mostra, humaniza, no sentido de a gente ver outros lados do cara também, né? Então, assim, a mãe não tem como saber, inclusive, porque ele não é esse cara horrível o tempo todo. Ao contrário, né? O cara é super amoroso, que dá presente à menina, que parece que tá adotando ela como se fosse filha dele. E isso é um padrão também desses padrastos, né? Que fazem isso. E assim, o cara é muito horrível, né? A gente não tem como relativizar nada, né? No maníaco que ele é. Mas, por exemplo, o seu Carlos, eu achei um personagem muito interessante por isso. Porque eu acho que é muito fácil a gente falar do cara e da mulher que fica com o cara e de qualquer pessoa que é coberta o cara, quando a gente vê só a notícia no jornal do que ele fez de errado. Mas quando a gente conhece a pessoa mais complexa, a gente vê, mas ele não é só ruim. E aí o conflito na gente é muito maior. Então a gente tem que pensar exatamente isso, né? A gente tem que vencer esse conflito, de ver todo o problema do que ele faz, mesmo ele sendo um cara que parece legal, mesmo ele sendo um cara que fez outras boas ações. Eu acho que... E aí isso me lembra outra obra, assim, não sei se que é outro gênero e tal, mas é Hibisco Roxo, não sei se vocês já leram, mas é um pouco da mesma ideia, né? O cara é a pessoa mais altruísta do mundo, ajuda todo mundo, tem doações anônimas e tal, e em casa ele é aquele monstro. E aí fica difícil você convencer qualquer pessoa de que em casa ele é aquele monstro, porque para todo mundo ele é um homem maravilhoso. E eu acho que essa humanização, essa contradição faz a gente avançar nessa reflexão também, né? Com certeza. Mais alguém quer comentar sobre essa última pergunta? Queria só comentar em cima da Ana que a gente vê quão fragilizado essas mulheres elas estão por estarem nesse relacionamento, né? Porque no final das contas é isso. Se a gente tivesse um trabalho anual, digamos assim, todo momento a gente tivesse falando, olha, essas ações aqui são legais, essas ações aqui não são legais. Se você estiver passando por isso, ponto de atenção, converse. Se não melhorou, cai fora. E é com todas as letras, caia fora. Muita gente não estaria nessa situação. Mas é o que você falou, né, Ana? É muito
muito complicado, porque tem muita gente que acaba pegando qualquer tipo de atenção, que for uma migalha que vai ser dada, e achando que aquilo, essa migalhinha, é o auge, é o que ela merece, é o que ela tem e o que ela vai conseguir, né? Então a gente tem tantos perfis de mulheres que não conseguem enxergar o valor que elas têm e que estar em uma situação como essa é o máximo na cabeça delas que elas vão ter de viver o amor, né? De ter ali aquele carinho, aquela atenção, né? Você poder usufruir, digamos assim, né? Dessa atenção que talvez ela não tenha tido ao longo da vida por N questões, cada qual com a sua história, né? Uhum. Mas a gente percebe, né, o quão frágil é o limiar é muito tênue, na verdade, né, entre você estar num relacionamento ok e você estar num relacionamento totalmente tóxico, abusivo. Então, a forma com que cada uma dessas pessoas, independente se for um homem, se for uma mulher, mas aqui a gente pensando nas mulheres dentro dessa relação, né, de olhar para aquilo que você está vivendo e conseguir por um minutinho dar uma distanciada, ver se aquilo faz sentido e voltar, é muito difícil para muita gente, para a maior parte das pessoas, né? Então, assim, a gente acaba vendo que é um ciclo que se repete, e se repete, e se repete. E aí eu fico me questionando, né? Será que a gente tem espaços suficientes nesse sentido para a gente poder ter uma discussão aberta, séria, com todas as pessoas que a gente conhece, com todas as mulheres da nossa vida, a ponto de a pessoa se sentir confortável, né, em si ali, e se ela estiver passando por alguma situação parecida, ela conseguir começar a refletir sobre esse tipo de comportamento, porque a sensação que dá é que a gente vê a coisa se repetir e nada muda, nada funciona. Né? Então, assim, o que efetivamente a gente precisaria fazer com as nossas mulheres, com as nossas crianças, com as nossas adolescentes, para poder tentar construir essa personalidade, essa fortaleza que a gente deveria ter nesse sentido, de pelo menos conseguir, de alguma forma, a gente conseguir identificar, nem que seja um tiquinho assim, para poder ser um ponto de atenção, né? E aí é uma coisa que venho me perguntando, e eu queria saber um pouco da opinião de vocês, porque acaba diretamente interferindo ali na história da Júlia, né? Ali com a Clara em si e também com os nossos outros personagens, né? Que nem a esposa do Carlos, né? E assim por diante. Eu queria fazer uma claquetezinha sobre isso antes, que eu confesso que o gerenciamento de crises, que é também conhecido como a minha própria cabeça, não previu que eu teria, que eu sabia que eu ia cutucar uma ferida com esse livro, mas eu não sabia que seria tão funda. E eu acho que seria uma coisa que eu deveria ter previsto, porque é um tema muito sensível e eu sabia desde o começo que isso era algo tenso a se mexer ali, mas a partir do momento que eu comecei a perceber que era uma briga que eu podia ou não comprar, eu assumi essa responsabilidade, até como eu falei para vocês, sobre o Vilto, assim, para um próximo livro que eu pretendo continuar trazendo questões sociais relacionadas às mulheres, assim, em todas as minhas narrativas, não consigo me imaginar fazendo outra coisa, mas eu acho que por você ter uma voz, mínima que seja, você tem que fazer alguma coisa que possa impactar, por exemplo, aquela moça que veio falar para mim que foi para terapia porque entendeu questões e tudo mais, para um próximo livro eu quero colocar uma cartilha sobre como pedir ajuda em situação X, assim. Porque eu acho que muitas vezes uma mulher que tá nessa relação, dificilmente ela vai perceber, nem com um livro dessa densidade, ela vai conseguir se olhar nessa situação, porque você quer tanto se afastar mentalmente do abuso que você tá sofrendo, que quando alguém escancara para você, a primeira coisa que você vai fazer é fugir. E eu digo isso por experiência própria, infelizmente. Então, para próximas obras, eu imagino muito fazendo uma cartilhazinha ao final, sempre em parceria com uma psicóloga, enfim, para realmente direcionar essas leitoras que estão com o meu livro em mãos e se identificaram, putz, me vejo nisso aqui, e isso é bem preocupante, você ser o estalo final, assim, de, tá, se você se viu aqui, tá na hora, sabe? Aquela mãozinha que você precisa, às vezes, segurar para ir pedir ajuda. Então, eu acho que é meio que isso, e até trazendo uma fofoca do universo Curitiba, assim, é muito frustrante constantemente ser uma mulher que pede ajuda e tenta dar voz às outras. Teve uma moça que faz comunicação aqui da nossa cidade, enfim, que fez um perfil no Instagram que chama O Cara do Largo. E nesse Instagram, todas as mulheres que já sofreram
sofreram algum tipo de assédio, principalmente de homens ligados às artes e tudo mais, que tinham um perfil, assim, muito de, o cara bonzão, que convive com a galera, que todo mundo gosta e tudo mais. Esse perfil escancarou essas pessoas em questão de menos de 24 horas, tinha 2.000 mulheres falando sobre, às vezes, o mesmo cara, e ela foi derrubada, ela foi levada para depor, enfim, ela se ferrou em questão de 2 dias. Eram relatos de pessoas próximas a mim, sabe? De mulheres que às vezes viram ali no anonimato um momento de falar sobre o que passaram. Então, a gente ainda sofre um silenciamento bizarro, por isso que às vezes é justamente através da ficção que a gente consegue botar os 2 pés na porta, assim, para falar sobre coisas que estão erradas, sabe? Coisas que são doentias na nossa sociedade. E eu entendo que isso seja algo, assim, que, mais uma vez, igual eu falei para vocês, não sei como vocês se sentem sobre isso, até gostaria de saber, mas quando eu escrevo, quando eu vejo, estudo, assisto documentários, eu me sinto extremamente, assim, um grãozinho de areia, perto do tamanho do problemão que a gente enfrenta de modo geral, assim, e a nossa insignificância diante disso. Eu acho isso revoltante. A gente já se depara com notícias revoltantes diariamente, e é ainda mais revoltante saber que existem coisas que a gente não pode mudar. E eu acho isso horrível. É uma sensação de impotência, né? A gente querer salvar as mulheres de passar por esses traumas horríveis. Aquela sensação de não poder fazer nada, realmente. Mas eu acho a ideia da cartilha nos próximos livros incrível. É um grãozinho de areia, né, realmente, mas é um começo. Admiro muito essa iniciativa. Com certeza vai alcançar mulheres que vão precisar. A próxima pergunta, eu adicionei de última hora, acredito que vai ser mais rápida, e ela é diretamente para Júlia. Acho que até alguém já perguntou lá no grupo durante a leitura, que é: Júlia, você teve que estudar sobre taxidermia para pôr tantos detalhes assim dentro do livro? Eu fiquei curiosa, porque, né, você descreveu ali vários detalhes dos processos e tudo mais, e eu nunca tinha tido contato com isso, né, então eu fiquei com essa curiosidade, se você já entendia, ou como que você chegou nesse universo, assim? Gente, eu sou obsessiva compulsiva diagnosticada, não tenho problema nenhum admitir isso, tô medicada, tá tudo certo, mas eu fiquei completamente obcecada por taxidermia, porque eu queria que o livro girasse em torno disso, que esse universo estivesse muito presente, assim, e eu não sabia nada. Então, o que me restava era sentar a bunda na cadeira e estudar, e eu não só fiz isso, estudei de todas as formas possíveis, vi vídeo, li, como eu fui atrás de pessoas que pudessem me dar insumos, assim. Então, eu conversei com muitos biólogos, inclusive, não sei se vocês já viram no meu Instagram, tem um vídeo lá que eu entrevistei o Empalhado, que é um taxidermista super famoso aqui em Curitiba, e eu me baseei muito nele porque a história das ratinhas, por exemplo, não sei se vocês viram também, mas eu ganhei uma ratinha, foi um grande momento, assim, da minha vida como escritora, que eu ganhei uma ratinha empalhada de tutu, de presente de uma leitora. Eu tenho foto no Instagram, ela é linda, ela é perfeita, e eu levo ela nas feiras. E eu nunca imaginava que isso ia acontecer comigo, mas o Empalhado, ele fez ratinhas para uma menina que uma vez eu conheci ela num bar, assim, eu tava conversando com ela, ela falou, eu tenho ratas, e eu tenho as minhas ratas empalhadas em casa, deu, que horror! Daí ela, é verdade, não sei o que dela, foi o Empalhado que fez, e eu comecei a segui-lo no Instagram, porque eu queria saber mais sobre ele, isso foi antes de escrever, e aí eu comecei a realmente estudar o perfil dele, mandei uma mensagem, falei, e aí, como é que tá? E tava estudando, gente, eu me debrucei sobre esse universo, assim, eu acho que eu sei dissecar um animal, se você me colocar um rato aqui, eu vou saber o que fazer, porque realmente eu não queria escrever, e foi uma coisa muito intensa, assim, porque eu mandei, é Lucas o nome dele, né? Eu mandei o livro pra ele, eu falei, amigo, me diz se eu não fui lunática. Não tem muito o que fazer agora também, porque tá publicado, mas eu estudei, eu acho que eu me garanto. Daí ele, não, tá certinho, exatamente isso que acontece, e não sei o que, eu fiquei, eu sou taxidermista. Mas eu estudei muito sobre esse universo, assim, e, gente, é muito interessante, eu vou até trazer algumas coisas sobre o que ele me
me passou, porque eu fui entrevistá-lo na casa dele, e ele me cedeu espaço. Foi incrível, assim, uma experiência que eu nunca imaginei que eu viveria. E ele faz muitos animais de estimação, assim, realmente para as pessoas que querem recordar e de diversas formas, seja só os ossos, só a pele, o pelo, assim. E ele compartilhou muito comigo sobre realmente esse movimento de preconceito que o taxidermista sofre por simplesmente encarar como bizarro, mórbido, não realmente entender a arte daquela pessoa e como é uma conexão com a morte, assim, transformando em algo bonito e simbólico. E foi algo que eu quis trazer para o livro, assim, não só como uma ferramenta ali que a Clara usou de vingança, mas também dessa simbologia entre o que está vivo e o que está morto. E eu tive realmente que estudar para fazer isso acontecer, assim, porque eu não saberia escrever sem entender do assunto. E é um universo fantástico, assim, o vídeo depois eu recomendo vocês dar uma olhada, assim, porque ele é brilhante, assim, o Lucas é muito delicado com as peças que ele faz. E a Bruna também, que foi a leitora que me enviou a ratinha, gente, eu surtei, porque ela me mandou mensagem falando, eu li seu livro e queria te mandar um presente. Eu pensei, meu Deus, avisei minha mãe, eu falei, vou ganhar um presente de uma leitora. E eu não imaginava que era a ratinha, até ela falar assim, o tutu que a ratinha usa no livro é verde neon ou é verde normal? Aí eu, não acredito. E aí chegou no correio uma ratinha de tutu verde neon. E é isso. E o nome dela é Bruna, para combinar com a taxidermista, que é Bruna também. Nossa, que legal saber desses bastidores. A gente recebe o livro pronto, a gente não imagina todo o processo criativo por trás, toda a dedicação que o autor precisa ter, né, para se aprofundar tanto num assunto. E, nossa, adorei saber essa parte dos bastidores. Muito incrível e parabéns pela dedicação, né, por ir atrás de um assunto tão incomum assim, que isso é um diferencial muito grande. A próxima pergunta que eu quero trazer para vocês é: qual foi a teoria de vocês no começo do livro e se vocês acertaram ou se chegaram próximos? Eu já adianto que todas as teorias que eu criei estavam erradas. Eu quebrei a cara capítulo após capítulo. Mas teve alguém que acertou o plot final ou até chegou mais perto, assim? Me contem. Eu acertei e errei. Não sei se por ser mãe, eu sempre me questionei, cadê o pai da Clara? O que aconteceu? Por que ele não aparece? Por que é obscuro? Morreu? Tá vivo? E eu sempre vi todo esse esquema aí como uma rede mesmo. Acho que por tudo que eu já assisti sobre, eu nunca imaginei como alguém isolado. E eu sempre vi o pai dela como cabeça disso tudo. Por quê? Porque ela ficou viva. Dentre todas as crianças, porque essa ficou viva. Qual foi o diferencial? Não é uma rede que acabou, não é algo que terminou, né? O padrasto dela não era quem começou também. Então, por quê? Porque ela viva. Isso sempre ficou ali, a pulga atrás da minha orelha, e eu sempre desconfiei que o pai dela fosse o cabeça de tudo. Apesar de ter desconfiado do mentor do Ângelo, eu nunca imaginei que era ele quem eu sempre suspeitei. Então foi aí que eu errei. E também errei porque eu sempre achei que o Ângelo fazia parte do esquema. Eu sempre desconfiei desse retiro cabuloso que ele foi, que não podia levar celular. Eu sempre achei que ia ter muita merda aí. Mas eu imaginava ele como alguém dentro desse esquema o tempo inteiro. Então foi muito chocante para mim descobrir que ele era inocente nesse quesito. Mas não foi surpresa para mim o pai dela ser quem envolvia tudo ali. Eu, em momento nenhum, gente, desconfiei do pai. Nem me passou pela cabeça, tipo, cadê o pai dela e tal. Sei lá o que eu achei que tinha acontecido com ele. Eu sempre tive um pé atrás com o Ângelo, principalmente por causa do retiro, que era muito suspeito. Mas eu peguei pra mim que, assim, tava muito óbvio que poderia ser ele. Então, se tá tão óbvio, eu acho que não é. Eu comentei no grupo bem no começo, não sei se vocês vão lembrar, que eu desconfiava muito do psiquiatra. Porque ele sabia tudo sobre ela, todos os detalhes, acompanhava praticamente a vida inteira dela, né? Então, eu não sei se isso foi proposital, a Júlia vai poder dizer sim ou se não, mas a Clara descrevia certas vezes a aparência de como ele tava. Hoje ele tá bem arrumado, ele tá bem alinhado. Hoje ele tá com olheira, descabelado, meio assim. Eu falei, tá, mas por que ela tá mencionando isso? Será que ele tá meio com cara de cansado porque ele não dormiu à noite? Onde é que ele estava? Então eu comecei a confabular isso, mas depois não deu em nada.
O Dr. Rafael é inspirado no meu psiquiatra. Eu sou apaixonada pelo Dr. Rafael, meu Dr. Rafael, não o Dr. Rafael do livro. E eu acho muito engraçado essa questão dela reparar tanto nas roupas dele, em como ele tá, porque é o momento que a Clara consegue ser cuidada de verdade, que é por um médico. Então, uma pessoa de confiança ali. Então, é o momento que ela baixa a guarda dela e ela consegue reparar no mundo ao redor. E o que ela tem ali para reparar é o Dr. Rafael. Então, ela começa a olhar para ele, ver os detalhes dele, assim. Então, foi mais essa construção de ela baixar um pouco o instinto de defesa dela ali para ser cuidada por ele, assim. Inclusive, o meu Dr. Rafael é exatamente igual de aparência ao Dr. Rafael do livro. E eu também fico reparando nele, assim, quando eu vou lá na consulta, eu fico, você dormiu à noite? Eu me preocupo mais com ele do que ele comigo. Eu adoro o Dr. Rafael. Eu achava que quando ela começou a ser amiga, né, da filha do Ângelo, ela e a família inteira tinham feito isso. Porque, assim, se a gente para pra pensar, tipo, a primeira coisa que a gente viu são as cabeças de coelho. E aí tem toda a questão do tá com um pouquinho de sangue, ela coloca, é um coelho de verdade. Eu falei, quem for mexer com isso aí, vambora, vai ser o culpado. Não importa quem seja, tá aí. E aí, primeiro momento, né, a gente tem ali essa colega dela, né, que é muito boa, e ela fala, nossa, mas como você é tão boa assim, meu Deus, né? Tão insensível, mas ao mesmo tempo tão boa, o que que acontece? E aí foi a partir daí que eu falei, não é essa menina, mas é a família inteira dessa menina. E, de certa maneira, mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas assim, eu achava que era alguma coisa no sentido da família ali dela. Aí depois tudo baixo, né? Mas tudo bem. Eu super concordo, porque eu também sempre desconfiei do Ângelo. Quando começa aquela história, como você falou, assim, daquela amizade e de ter o empadão. E aí eu fiquei assim, não, tem alguma coisa errada aqui. Sabe que o empadão é de coelho? Aí eu ficava assim, não, tem alguma coisa muito errada aqui. E é gentil. Eu sempre desconfiei desde o começo. Eles eram muito legais, né? É uma história tão traumática. Agora eu vou ter que escrever outro livro com empadão de coelho, porque eu amei essa ideia. Gente, muito bom. Não pensei nisso. Sensacional. Cartilha e receita da Tota. Quem mais quer compartilhar as teorias do início da leitura? Gente, eu já falei que eu errei tudo, né? Que a única coisa que eu acertei é que o retiro do Ângelo era um furado. Mas pra mim o personagem mais enigmático, assim, que eu ficava mais estranho, está errado, era o Dr. Rafael mesmo. Inclusive eu tive essa mesma sensação. Por que ela fica reparando nele? Tem alguma coisa aí. Então, assim, interpretei muito errado essa parada, né? Como eu disse, também não me perguntei onde o pai dela estava em momento nenhum. Eu acho que a figura da mãe solteira já tá tão comum, tão internalizada pra mim, que eu naturalizei, assim, eu não me perguntei sobre o pai. E até, eu não sei se eu tô cortando aqui de novo, mas eu queria falar sobre o final do livro com vocês. Não sei se eu já posso falar sobre isso. Pode, Tá liberado? Tá liberado? Eu recebi amor e ódio com esse final do livro, tá? Por ele ser meio aberto e tal. Mas o objetivo desse final ter sido mais aberto é justamente porque eu queria que ficasse a sensação de todos esses homens estão conectados. Em algum momento, os universos deles colidem, mesmo que um nunca tenha conhecido o outro, os universos deles colidem porque eles são a destruição da Clara, assim. E eu queria que ficasse escancarado isso e essa sensação de impotência. Um final aberto, para mim, ele é 100% transforma você numa pessoa impotente, num leitor impotente, porque você não tem o desfecho exato do A mais B ali que você queria que significasse, trouxesse um simbolismo ali para o que você acabou de ler. Mas, gente, a gente está falando de um livro que foi inteiro construído para ser desconfortável, justamente por causa dos homens. Quando a gente fecha, eu queria que os leitores ainda ficassem se questionando, porra, mas quem que é o pior homem dessa história? Quem que começou com isso? Mas não teve um começo, eles são ruins todos da sua maneira, assim. Foi proposital também o final e a forma como ele aconteceu. Então, peço desculpas qualquer coisa também. Foi o objetivo. Aproveitando que a Júlia trouxe ali essa questão do final, né? Eu quero saber de vocês se
esse plot ali do final, que é literalmente ali nas últimas frases do livro, né? Se ele foi realmente surpreendente pra vocês. Pra mim foi, porque como eu falei, eu nem lembrei do pai, por onde andava ele. Então foi realmente um choque. Eu fiquei assim, uns 10 minutos olhando pra parede, ligando os pontos e tipo, meu, como é que eu deixei isso passar? Como é que foi pra vocês essa parte final? Na hora que ele falou assim, o Otto pegou na mão dela e falou assim: Nossa, você é igualzinho a sua mãe. Aquilo ali foi lá atrás, naquela cena que ela tava totalmente assim, pensativa, tomando uma taça ali de vinho, sabe? Quase acabando a bebida dela. O quanto essa mulher, a mãe da Clara também passou, eu fiquei. Foi por esse lado também, sabe? E, tipo, até no epílogo ali pra frente, que a tia Betty fala, né, sobre o pai do Otto. A gente garante que o pai do Otto também não era um desse rolê todo ali, que incentivou o filho também. Porque tem até aquela parte lá que tem o suspeito, que era aquele cara grotescaço lá, e ficou falando umas coisas muito perturbadoras, que ele se dizia filho do, até então, mais, né? E ele seguiu os passos ali, né, de certa forma. Então, totalmente desespero. Aí o investigador ainda joga a pá de calma em cima, né? Tipo assim, eu trabalho justamente para que as filhas tenham a chance de assistir os seus pais. Nossa, essa frase dele final foi muito bom. Quem mais quer compartilhar sobre esse plot? Minha sensação foi tipo, uau! Foi literalmente isso. Foi tipo, boa, Júlia, tudo! Aí sim, foi desse jeito, porque a gente já tinha uma noção que o pai dela, né, estava envolvido. Pra mim, era claro desde o início, quando ela fala esse tal do Rogério, não sei mais o quê, e assim vai, eu falo, e aí, cadê esse cara? O tempo inteiro, a leitura inteira tava, cadê esse cara? Cadê esse cara? Acho que é a galera lá da taxidermia, mas cadê esse cara? Era minhas duas sensações, né, do tipo, pode ser, mas e aí? E aí, quando veio o final, eu falei, arrasou muito, certinha, tudo errado, tá tudo certo. Exatamente. Pra mim, assim, apesar de ter confirmado a minha ideia de que o pai dela estava envolvido e tudo, não deixou de ser chocante. Primeiro, porque o que choca aí, mais do que a surpresa, é a certeza, porque a gente fica com aquela esperança assim, tá, eu acho que é, mas podia tanto não ser, né? Eu podia tanto estar errada. E principalmente, quando ela foi pra casa do Ângelo, eu já pensei, velho, não pode, você nunca viu filme de terror, não, minha filha? Misericórdia, o que você tá indo fazer lá? É lógico que vai dar ruim, porque aí a gente já sabia que deu errado lá nesse retiro cabuloso, e aí você pensava, não pode, o que ela tá indo fazer? É igual a mocinha loura, peituda, bonita, que corre pra floresta, não tem comércio nesse lugar, não. Então eu senti muito isso, e foi dando aquela ansiedade, aquela tensão, porque eu sabia que ele ia aparecer ali, esse né, mentor e tal. Mas até então, eu já comecei aí a desconfiar. Então, ele que é o pai, porque eu sempre buscava a figura do pai. Só que a morte dele, o Elias aparecer, e isso foi libertador e revoltante ao mesmo tempo, né? Porque a gente fica o tempo inteiro se imaginando como a vítima. Eu não vou ser hipócrita de dizer que se fosse alguém que fez tudo isso comigo, ou com alguém que eu amo, eu ia torcer para não estar com bisturi na mão, porque se eu tivesse, sabe? Então, assim, e ao mesmo tempo tem o lado da gente que fala, mas é muito errado, não resolve, não traz de volta, não muda nada, mas eu acho que qualquer um de nós faria. Ali no calor do momento, né, com aquela adrenalina, com tanto ódio acumulado todos esses anos. Mas é que essa coisa que você falou do filme de terror, né, de tipo, meu, você é óbvio que vai dar merda. A hora que ela, se eu não me engano, é no dia seguinte, que ela volta e o coelho tá com os olhinhos, o que ela tinha feito tudo feio, e ela chega lá e fala, gente, esse homem tá aí dentro, sai daí, meu Deus! Literalmente aquela sensação de perigo que eu comentei até na minha resenha, né? Ai, gente, meu, já tô. Parece que eu tô. Esquece o celular, né? Quando ela esquece o celular, eu falei, não, para! Parece que eu via a imagem na minha mente, assim, ela embaixo da mesa. Meu Deus. Muita adrenalina nessas últimas cenas do livro. Ele acreditava que era o Ângelo, que a cabeça era falsa, e ele tinha voltado, porque os pitbull não latiu. Aí eu falei assim,
Gente, eu gosto muito dessa cena, da cena final, assim, ela me trouxe alívio, porque todo mundo que escreve, assim, eu sei que tem muita gente aqui que escreve no grupo também que escreve e vai se identificar com isso, que quando você fica imerso numa história, aquilo se torna a sua realidade também. Então, por muito tempo, a realidade da Clara foi a minha realidade e foi sofrido, assim, muitos momentos, assim, e eu não conseguiria imaginar um final diferente. Até eu tive uma mentora durante a minha escrita, porque eu sou muito acelerada, assim, eu quero que as coisas aconteçam e às vezes a gente tem que dar tempo ao tempo, e ela foi me conduzindo, assim, para dividir melhor os capítulos, e quando chegou no final, eu sentei com ela e falei, Ana, vai acontecer isso. E eu pensei que ela fosse discordar, que ela fosse falar, não, Júlia, vamos, né, sei lá. Ela falou, não, é isso, vambora, senta aí, escreve, porque esse é o final, temos o final e agora é com você. E eu sentei e escrevi, gente, quando eu terminei, eu chorava, como se tivesse sido comigo, como se eu tivesse terminado uma sequência de horror, assim, e foi um grandíssimo alívio que eu pensei e falei, vou tomar uma cerveja, porque já resolvi o que eu tinha que resolver aqui. E, nossa, um alívio. E eu revisei o livro mais de uma vez, né, até mandar para Flávia e tudo mais. E toda a leitura foi essa mesma sensação, assim. Eu tenho uma amiga que trabalha aqui comigo, que ela fez o experimento dela mesma de ler uma vez, aí ela esperou passar 2, 3 meses e leu de novo, e a percepção dela é outra. Eu acho muito engraçado, assim, é uma loucura. Muito legal saber dessa tua sensação na hora de finalizar a escrita do livro, né? Muito bom mesmo. Para finalizar, a última pergunta para o grupo é a opinião geral sobre o livro. Ao longo do debate, a gente meio que já colocou, né, muitas opiniões sobre o livro, mas para a gente fechar assim com chave de ouro, qual a opinião de vocês sobre o livro? Eu digo que, mesmo sendo um livro desconfortável, ele é necessário, levando em consideração todos os tópicos que a gente levantou aqui sobre as mulheres e as mulheres serem caladas, por exemplo, né? Sobre a força da Clara, eu acredito que muitas mulheres podem se ver nelas, né? Mulheres que estão passando por essa situação. Então, eu acho que mesmo ele sendo um livro desconfortável, meio difícil assim de digerir, ele é sim necessário. E vocês? Eu acho que a arte, seja qual segmento for, tem como missão sempre esse questionamento, esse incômodo, trazer uma mensagem, trazer uma reflexão, às vezes mais leve, às vezes mais profunda, igual a da Ju, mas eu acho que é muito isso, né? É muito necessário isso. Porque senão não faz sentido, né? Quando a gente reveste ali a vida real com o pano da fantasia, eu acho que fica muito mais fácil a gente conseguir se enxergar, se colocar, porque dentro de um problema tão grave quanto esse, é negação, né? As pessoas entram em negação, muitas vezes não tem ali o apoio da família, muitas vezes se sente sozinha, são homens que fazem as mulheres se sentirem inferiorizadas, você não vai viver sem mim, você não é nada sem mim. E quando isso se repete tanto, né, a mentira contada várias vezes se torna verdade. Então eu acho que esse livro é muito nessa posição de sacudir, de mostrar ali que não é verdade, apesar de ser verdade, sabe? Que a gente tem que olhar, e acho que o mais bonito, né? Nós, mulheres, temos que nos unir, temos que nos cuidar, sabe? Temos que nos valorizar e nos apoiar nos diversos setores. Acho que é muito triste quando a gente vê mulheres que não se apoiam, que se ofendem, que vivem sempre naquele nível ali de concorrência, e a vida não é uma arena. Então, acho que o livro, para mim, ele trouxe, lógico, muito bem escrito, muito fluido, muito intenso, a gente não consegue fechar, a gente não consegue parar de ler, a gente quer saber o que vai acontecer, mas acima disso, né, de toda essa crítica que a gente faz, de todo livro que a gente lê, eu acho que fica muito isso, essa visão de que a gente precisa se unir, que a gente precisa ser amiga e que a gente precisa trazer um pouquinho lá da realidade do apartamento, de mostrar o quanto o apoio e a força de mulheres unidas fazem a diferença na vida, no particular, no privado e principalmente no público. Nossa, eu acho que a Juliane já falou, falou tão bonito, né? Que é até difícil falar depois. Mas eu acho que é isso, eu acho que o livro, sim, tem essa importância gigante, né? Pelo tema que ele trata. E aí eu acho que ele acaba funcionando muito bem, tanto nesse sentido social, né? Dessa relevância para a discussão humana, como entretenimento. Porque ele prende a gente, porque ele tem a atenção que o gênero promete, né? Eu acho que ser desconfortável nesse caso não é um defeito, né? Não é desconfortável mais, não, é essas pancadas, né?
faz parte do que a gente quer ver no gênero, né? Então eu acho que ele funcionou muito bem, assim, como entretenimento, como mistério, o final surpreende e ao mesmo tempo é coerente, né? Não é uma coisa que surgiu do nada, ele é coerente com o livro como todo, apesar da gente não prever o final. Então eu acho que ele foi muito bem feito nesse sentido de entretenimento também, de mistério. E aí, quando a relevância, eu acho que é tudo isso que a Juliane já falou, né? É super importante. E aí, Julia, quando você falou assim sobre a nossa impotência diante disso, né? Que a gente é um grãozinho de areia, é claro que é humano da nossa parte se preocupar com todas as mulheres que a gente não salva, mas uma vida já é gigante, né? Quando você diz que uma leitora diz que o seu livro ajudou ela a superar, né, um trauma, a lidar com um trauma, quer dizer, já é uma vida salva, e uma vida é muita coisa, né? Uma vida. E isso é um depoimento que você traz, né? Certamente teve outros. Então, felizmente, assim, são muitos e muitos casos e a gente não tem como dar conta de tudo, mas eu acho que já é muita coisa o que você consegue fazer com um livro tão potente como ele, né? Eu acho que a gente também aqui tem a missão de espalhar. Enfim, é isso. Eu entrei sem querer, assim, no clube meio sem saber onde é que eu estava entrando, li o prólogo e não consegui deixar. E ainda bem que eu não deixei. Para mim, esse livro, ele é o melhor dos 2 mundos, assim, nesse sentido de a gente tem tantas possibilidades de como olhar para ele e como usar ele dentro da nossa vida, que só isso já tornaria ele incrível, né. Mas, assim, poder ver que você tem uma leitura fluida, que você consegue construir muito bem dentro do tema que você se propõe, que o seu horror, ele é um horror real, que tá disfarçado de fantasia, de certa forma, mas ele é um horror real que você consegue colocar tantas camadas na nossa sociedade que precisam ser discutidas dentro de um livro, e esse livro ser uma porta de entrada para um debate, isso daí não tem preço, sabe. Então, assim, para mim ele é um livro que te dá muita perspectiva de como a gente pode, de alguma maneira, mudar a vida de alguém. Então eu vejo muito ele como a possibilidade de você, que nem a Ana falou, né, a gente não vai salvar todo mundo, mas a gente pode salvar aos poucos, né, as pessoas que estão ao nosso redor. E a literatura, ela tem essa capacidade de tocar, de fazer com que a gente reflita, fazer com que a gente escape um pouco da realidade e volte para ela com um olhar diferente. Então, assim, ter livros em que a gente consiga, né, quem gosta de terror, falar, nossa, um puta livro de terror. E quem não gosta de terror, falar, cara, um puta livro, ponto. É o suficiente, entende? Eu acho que o seu papel, se era de alguma forma tocar a gente, fazer com que a gente debata assuntos importantes, tá feito. Cara, Júlia, sério, tipo, eu fiz até um post sobre as melhores leituras que eu fiz desde o ano passado, e não foi à toa que eu coloquei esse seu livro. Eu tava nos últimos capítulos antes de colocar, porque eu já sabia que ia ser bancadaria. Eu, como um leitor de suspense ali e de terror, eu fico muito feliz em ver livros escritos por mulheres brasileiras que, tipo assim, dão um chutão na cara de tanta história publicada no exterior e que é 1000 vezes mais valorizado do que um livro tão bem escrito e que gera tanto debate. Isso, para mim, eu amo quando a gente pega um livro que tem tanto subtexto, que faz a gente refletir tanto e traz tantas vivências, tantos assuntos, tantos relatos. Esse mês foi um dos mais intensos que eu tive em todas as leituras coletivas que eu já gerenciei, por conta dessa questão do quanto reflete na realidade das pessoas, principalmente das mulheres. E, cara, tipo, aqui foi um resuminho do que a gente viveu nessas últimas semanas. E foi muito legal, gente. Na moral, muito obrigado pela participação de todos vocês. Foi sensacional ver cada visão, cada comentário. É por isso que eu amo isso aqui, sabe? Leitura coletiva, pra mim, eu sou fã demais. Porque, cara, olha isso. Olha o vídeo que a gente vai lançar na internet daqui a pouquinho. Não é só sobre um livro, é um debate foda. É um debate foda e necessário. Então, Só uma curiosidade, eu não gosto desse gênero, eu sou muito medrosa. E assim, eu vivo no conto de fadas, assim, eu vivo na Disney o dia inteiro, porque eu trabalho com crianças, né? Foi outra coisa que pegou pra caramba a leitura desse livro. Eu trabalho teatro com as crianças, então eu vivo mais no Era Uma Vez do que no mundo real. Ju, eu amei o seu livro, eu amei a sua escrita, apesar de não ser o meu gênero. Então, assim, eu quero só registrar super parabéns. Já quero o próximo livro seu e vou ler, porque eu amei a sua escrita.
Ai, gente, é muito gratificante todas as vezes que eu recebi a mensagem do grupo, assim, que vocês estavam debatendo e tal, eu ficava muito feliz, porque realmente eu não me vejo em outro lugar senão escrevendo terror, principalmente para as mulheres, assim, lógico, para todo mundo, mas principalmente para as mulheres. Eu pretendo chutar muitas portas ainda com esse gênero, assim, e para um começo, um primeiro livro de terror é muito significativo estar aqui conversando com vocês, ouvindo a opinião de vocês, para mim é extremamente assim rico e eu não poderia estar mais realizada, assim, foi muito bom. Eu agradeço demais por vocês terem tirado um tempinho da noite de vocês para conversar comigo e para falar o que vocês acharam do livro. Eu amei demais, fez o meu mês. Já estou feliz porque semana que vem tem feira literária aqui em Curitiba que eu vou levar os Três Coelhos pela segunda vez. Eu estou muito feliz, de verdade, muito obrigada. Eu estou ansiosa pelos cortes que virão aí de tudo que a gente conversou. E, gente, muito obrigada mesmo, assim. Vocês não fazem ideia, acho que vocês não conseguem mensurar o quanto eu estou feliz com todo esse debate, todo esse engajamento. E eu penso muito numa forma de dizer que vocês conheceram a Clara, né? E ela é muito expressiva, ela é campeã mundial em explicar o que ela está sentindo. Então, tentem imaginar a Clara muito feliz, que é uma coisa que já traz um triunfo para todos nós. Então, é isso. Júlia, muito obrigada por ter nos entregado uma história tão incrível, né? E quando eu entrei aqui no debate, eu não imaginei que a gente falaria de assuntos tão profundos assim, né? Por isso que eu amo leitura coletiva, gente, porque a gente junta as nossas opiniões e visões de uma história e o resultado é um debate maravilhoso, né? Então, eu quero agradecer também a presença de todos vocês, agradecer ao Bruno pelo convite para mediar esse debate, fiquei muito feliz. E, Júlia, te dizer também, eu quero muito elogiar a tua escrita, porque ela realmente me prendeu do início ao fim, eu não conseguia parar de ler. Uma escrita fácil de entender, eu valorizo muito isso num livro, sabe? Então, continue escrevendo, continue nos trazendo personagens e histórias incríveis. Eu também já tô ansiosa para ler seu próximo livro. E antes da gente encerrar, gente, eu quero aproveitar para convidar vocês para a próxima leitura coletiva que vai rolar, que vai ser do livro Entre Feitiços e Vampiros, da autora Juliane Matos. Confesso que já é um livro que eu tô bem curiosa para ler, então já vou aproveitar e já vou engatar aí mais uma leitura coletiva. Então eu espero muito ver vocês. Inclusive eu adorei conhecer vocês, ver uns rostinhos, né, de quem tava comentando ali no grupo esse tempo todo. Inclusive, para quem quiser garantir o livro no site da Flive, eu tenho um cupom de desconto que é Sá dos Livros. Então, finalizando aqui, eu jogo lá no grupo para vocês o meu cupom e convido vocês a conhecerem o meu perfil também, que é Sá dos Livros, Sá com H, pra, né, se quiserem acompanhar. E eu também adoro acompanhar outros perfis, então eu vi que algumas têm perfil literário também, então já quero aproveitar para seguir. Só vou complementar, não sei se todo mundo já avaliou o livro, mas se vocês puderem avaliar, me ajuda muito, porque a galera vai lá ver as notinhas, os comentários, isso ajuda muito, então, tanto na Amazon, Scooby e tudo mais, por favor, me ajuda muito. E é isso. Boa noite, Beijo, gente. gente. Bom descanso e até a próxima, né? Uhul. Espero vocês na próxima, hein? Com certeza. Estarem lá. Beijo. Até mais, gente.